Hoje falarei um pouquinho com vocês sobre exercícios, dicas de exercícios de massagem e de dança e movimento para auxiliar, que possam auxiliar na prevenção de quedas em idosos. Eu escolhi esse tema hoje porque sabemos que, em média, 1/3 dos idosos sofre algum tipo de queda ao longo do ano. E as consequências disso são muitas vezes incapacitantes para os idosos, né? Segundo os especialistas, de alguns estudos que eu tenho lido, algumas palestras que eu tenho assistido, a maioria dessas quedas ela acontece dentro da própria residência do idoso e principalmente no trajeto que leva do quarto para o banheiro, muitas vezes à noite ou um outro momento em que os idosos precisam levantar para utilizar o banheiro, estão meio sonolentos e aí acabam esbarrando em alguma coisa, em algum objeto e acabam caindo, né? Tem barreiras no espaço que possa estar causando isso. Então, na visão dos profissionais, de nós que orientamos cuidadores, familiares, o que é preciso ser feito, né? Por um lado, observar, você que está na residência do idoso, observar o ambiente, tentando ver situações que possam levar a uma possível queda, como um tapete que pode levar o idoso a escorregar, um móvel pontiagudo que possa fazer com que o idoso bata e causa um machucado, um piso escorregadio, um banheiro molhado. Então você que é familiar ou cuidador, estar atento a isso e percebendo situações que possam levar a um risco de queda e fazendo essa adequação ambiental. As consequências das quedas elas são muito difíceis, principalmente quando se tem associado à queda alguma fratura. Isso muitas vezes o retorno para a residência causa uma dependência de cuidados, né? Do ponto de vista da educação, da massagem e da dança, que é o trabalho que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, trabalhamos bastante na prevenção e pós recuperação da pessoa, né? A parte de recuperação de uma queda, de uma fratura, não tem a ver com a nossa orientação profissional. Do ponto de vista então da prevenção, nós buscamos orientar, né, que você familiar, cuidador ou você mesmo idoso que esteja buscando trabalhar sua questão corporal, sua composição corporal para melhorar, diminuir esse risco de queda, né? Então você observou o ambiente, já cuidou de tudo, agora é com o próprio idoso, né? Então orientamos a questão de auxiliar na força muscular. Então tem os exercícios resistidos em academia, ou que o próprio fisioterapeuta ou educador físico vai na residência e orienta aos idosos fazerem, ou você cuidador auxiliar o cuidador tanto familiar ou profissional, auxiliar o idoso a fazer esses exercícios resistidos para ter força muscular e conseguir ter uma força muscular diária. Outra situação que precisa ser trabalhada é a coordenação motora. Muitas vezes o idoso vai pegar alguma coisa e não tem essa coordenação e acaba perdendo o equilíbrio e caindo. Então, através dos exercícios de dança, trabalhamos na parte técnica de dança, a parte de coordenação motora, utilizar os dois lados, não só um lado do corpo, poder ter essa coordenação para usar o lado direito, o lado esquerdo, os dois lados. Então, nas aulas de dança trabalhamos a coordenação motora, os exercícios de mobilidade articular, flexibilidade articular, para que as articulações tenham mobilidade, flexibilidade e não fiquem mais endurecidas nas academias,
nas instituições, no centro de convivência, centro dia. Temos os exercícios de pilates, de alongamento, de relaxamento. Dentro da própria exercícios de massagem, temos alguns movimentos de articulação, um trabalho que nós orientamos tanto os cuidadores quanto os próprios idosos a fazerem é trabalhar as próprias articulações. Então começar antes de sair da cama mesmo, para aquele idoso que não tem nenhum problema articular, né, se tiver qualquer problema articular é importante procurar orientação profissional. Então trabalhar as articulações, mexendo, girando algumas vezes para um lado, de 3 a 5, 10 vezes repetições para um lado, 3 a 5 repetições, 10 repetições para o outro lado. Então começa com a articulação do tornozelo, depois trabalha o joelho, as articulações coxo-femoral, a cintura, o punho. Então gira para um lado, gira para o outro, uma mão, depois a outra, o pescoço. Então você trabalha todas as articulações para que elas fiquem móveis, fiquem mais flexíveis e dê um pouco mais de movimento para esse corpo, tá? Isso dentro de exercícios de modo geral que a gente prepara para um melhor trabalho corporal desse idoso. Na área da dança, nós da Gerovida desenvolvemos uma técnica específica que chama dança interna. A dança de modo geral, qualquer dança que o idoso vá fazer, possa ser num centro, que sai de casa, dança de salão, pode ser dentro de casa mesmo, você que é cuidador ou familiar, coloca uma música que o idoso goste, trabalhe junto com ele essa música, dance com ele, mesmo que ele não possa ficar de pé, dá para se dançar sentado, mexe o corpo, se movimenta, trabalha essa questão da música, né? Então a dança ela proporciona a questão da autoconfiança, deixa o idoso mais autoconfiante, trabalha a autoestima e principalmente o equilíbrio. Se você for trabalhar dentro de uma aula específica de dança, temos dentro da parte técnica de dança os exercícios de equilíbrio, em que vamos começando de uma situação mais simples e vamos deixando ela mais complexa para trabalhar o equilíbrio. Muitas vezes a queda acontece porque o idoso tropeça em algum lugar e perde o equilíbrio. Então, se a gente trabalha o equilíbrio com o idoso, ele vai tropeçar e tem a chance de conseguir, né, voltar ao seu eixo sem cair. Então é importante que a gente trabalhe essa questão do equilíbrio. Então na dança nós temos uma técnica que chama de dança interna, que orientamos, né, isso é orientado por profissionais, né, que estão sob minha coordenação, e leva então as pessoas a fecharem os olhos, e a regra é elas escutarem a música e deixarem a música entrar, e com isso elas irem mexendo o corpo, se movimentando, deixando vir de dentro essa dança que todos nós temos. Com isso então fortalece a autoestima, a autoconfiança dela, e quando você dança de olhos fechados você precisa trabalhar essa consciência do espaço, né, dos vários espaços, a outra pessoa que está próximo, e aí nós vamos orientando para que as pessoas não batam uma nas outras, para que elas batam na parede. Isso trabalha bastante a questão, de novo, autoestima, autoconfiança e equilíbrio. E dentro da área de massagem, nós temos técnicas variadas, e uma das técnicas que é a massagem nos pés, ela ajuda a sensibilização de pés e tornozelos. Então o idoso ele tem uma consciência maior da estrutura dos seus pés, da parte óssea, do tamanho dos pés, da largura, do volume. Então trabalha a massagem nos pés, ela ajuda nessa sensibilização de pés e tornozelos. E aí o idoso tem uma melhor compreensão da sua estrutura óssea, né, nos pés, do seu conjunto. E uma outra técnica é a de automassagem, em que a gente trabalha, então ensina os movimentos começando
do topo da cabeça, desce no rosto, ombros, os braços, tronco, nas pernas. A gente ensina técnicas de automassagem com amassamento, com pressão, para que o idoso tenha essa consciência corporal, melhore a sua consciência. Então esses exercícios podem ser desenvolvidos dentro da residência, se o idoso tem condições de ir para uma academia, para um salão de dança, para um centro de convivência, para uma clínica de fisioterapia ou de dança, não importa. O importante é que ele possa desenvolver essas atividades. Se é um idoso acamado, a gente tem condições de trabalhar esse tipo de atividade na própria cama ou na própria cadeira de rodas. O que é interessante nisso? É realmente trazer um pouco essa questão da autoconfiança, da alegria, né, do prazer de estar desenvolvendo atividades diferenciadas e com isso contribuir para que o idoso tenha uma melhor consciência do seu corpo, tenha mais equilíbrio, tenha força muscular, tenha mobilidade articular, que todos esses componentes eles contribuem para diminuir o risco de quedas na residência e fora da residência, nas ruas, no caminhar nas ruas. Então é interessante, esses exercícios estão força muscular, mobilidade articular, exercícios de coordenação motora, de ritmo, de massagem, de automassagem, consciência corporal. São todos exercícios que nós indicamos para prevenção e depois de uma recuperação trazer um pouco mais de qualidade de vida para os idosos que já vieram sofrendo uma queda.